Bagé, Voltamos! saudade, Feliz saudade, 2026, saudade, muita saúde, muita paz e que seja um ano muito azul para nós todos. Muito obrigado pela audiência de vocês em 2025 e agora voltamos em 26, numa primeira rodada de Campeonato Gaúcho que teve uma virada heróica do Inter contra o Novo Hamburgo e uma vitória tranquila do Grêmio contra o Avenida. Ai, que E aí, cara Baldassi, chato. tudo bem? Tudo bem, meu professor. Que alegria estar de volta a esse programa, né? Já consolidado e a gente ficou bastante tempo fora do ar aí por todas as questões que envolviam final de ano e tal. E vamos embora, a gente está de volta aqui para tratar das coisas da dupla Grenal, já com o assunto da dupla Grenal, né, Bagé? E já, com bastante coisa, né? Sabe que o TT, que foi apresentado nessa segunda-feira, e o Paulinho Paula, do Vasco da Gama, que foi apresentado pelo Inter, eles causam naturalmente a balança da dupla Grenal vai ser eterna, né? A tal da gangorra ali, né? Vai ter sempre um comparativo de alguma coisa e tal. Eu acho que a contratação do TT, ela é num nível realmente que a outra gestão não pensava em fazer. Eu acho que tem um pensamento diferente dessa nova gestão. Acho que ela é uma contratação que empolga mais num primeiro momento do que a do Inter, mas convenhamos, Baldassi, que para essa arrancada de campeonato fica muito difícil de que a gente possa fazer qualquer tipo de análise, tá? Porque eu acho que o Inter tem um complicador, porque o Inter ele tem a necessidade de fazer melhor e muito melhor do que fez no ano passado e já perdeu qualidade. Por exemplo, o Vitão, que para mim é um dos melhores zagueiros do Brasil, vai vestir a camisa do Flamengo. O Grêmio, ele já tinha uma estrutura de time e que qualifica com a chegada do TT, quem sabe até o enamorado, que é um driblador, de um novo treinador que está fazendo diferente, está conversando com a imprensa, está se manifestando, a direção que está dando entrevista. O Grêmio mudou, sabe, a forma de fazer. O Inter não. O Inter é a mesma forma, ainda com algumas críticas. Eu acho que o Inter aparentemente está perdido de novo. Como é que tu tem notado esses primeiros movimentos assim? É só um jogo, eu não estou nem falando desse primeiro jogo. Eu digo dessa arrancada de temporada. Claro. O Inter tá pior que o ano passado. Dia 7 de dezembro, Bagé, o Internacional quase caiu para a Série B no ano passado. Dia 12 de janeiro, um mês e 4 dias depois, 5 dias depois, o Inter está pior. O Inter está pior do que quando quase caiu e se salvou por um milagre. O Inter perde um zagueiro titular, um dos melhores, se não o melhor jogador do grupo do Inter, e a contratação até agora é o Paulinho de Paula. É preocupante, a letargia é preocupante, e tão preocupante quanto isso, Bagé, os movimentos que o Inter está fazendo no mercado. Então nós vamos separar as duas coisas. Primeiro, a vagareza, né? A letargia da direção que demora para contratar. Trouxe um jogador e sabe-se lá o quanto esse jogador vai ter capacidade de vestir a camisa do Internacional com competência. Então a letargia é uma coisa. A outra, Bagé, e talvez seja a que mais me preocupe. A gente está vendo pipocar aí, através dos competentes repórteres que acompanham o Internacional, vários nomes. Vários nomes como possibilidade. E, no geral, com algumas exceções, estes nomes obedecem a dois critérios, Bagé. Dois critérios. O primeiro, jogador livre no mercado, sem contrato. Ou seja, o clube onde ele estava não teve interesse de renovar com ele e ninguém se interessou agora. Esse é um tipo de jogador que o Inter está buscando no mercado. O outro tipo de jogador que o Inter está buscando no mercado, e cara, eu acho que não é coincidência, é jogador que vem de lesão grave. Jogador que vem de cirurgia e recuperação demorada. O Internacional tem 2 ou 3 movimentos, um foi o próprio Paulinho, com jogadores que vieram de 8, 9 meses parado por lesão e não contam com a confiança do mercado. Então o Internacional tá fazendo isso. Eu sei, Bagé, que o Inter não vai contratar jogador de expressão. O Inter não vai fazer uma contratação do tamanho da do TT. Não vai. Eu sei que não vai. O Grêmio está melhor que o Inter neste momento. O Grêmio já estava melhor que o Inter e está fazendo melhores movimentos que o Internacional. Só que me preocupa demais tudo isso, Bagé, porque esse é um ano perigoso, Bagé. Esse é um ano perigoso. Muito, muito. Até porque a gente faz um comparativo de que a carta do rebaixamento ela chega um ano antes, né? Todo clube grande ele passa um trabalho no ano, aí se ele não consegue se reconstruir, ele acaba caindo no outro. Então, é tempo muito curto, Baldassi, porque tu começou o Campeonato Gaúcho no final de semana, tu já joga, o Grêmio joga na quarta, o Inter joga na quinta, daqui a pouco já tem um final de semana, e daqui um outro meio de semana tem estreia de Campeonato Brasileiro. Então, e a pressão, ela vai acontecer. A gente falou isso no Debate Raiz, e eu sei que tu concorda.
Cara, eu não gostei dessa história do Pesolano não poder aparecer na beira do gramado, cara. Cara, ele é técnico do Inter, velho. Pô, vamos parar com esse negócio. Se ele tivesse no Real Madrid ou no Barcelona, ele teria a mesma compostura. Não, hoje vamos jogar em casa, diante da nossa torcida, mas eu não me farei presente porque eu estou no outro trabalho. Ah, numa boa, cara, não força, né? Tu sabe que isso é muito curioso, porque não se trata nem de falta de comprometimento, porque ele estava no hotel no dia do jogo, ele estava no camarote na hora do jogo, tal. Só que por algum motivo eles chegaram à conclusão no estádio Beira-Rio e não vão me convencer de forma alguma de que há neste momento trabalhos separados, distintos. Um do Pesolano com o grupo principal e o outro do Pablo Fernandes com a gurizada. Até pode ser, isso envolve os trabalhos da semana. Só que é o primeiro jogo do ano, o Inter tem um novo treinador e na hora do jogo, o Pesolano é o técnico do Inter, ele tem que estar na beira do campo por vários motivos, vários motivos. Primeiro, porque ele é o técnico principal do Internacional. Segundo, porque é o primeiro jogo. Terceiro, porque os guris que estão em campo, eles têm que ter a referência, não do Pablo Fernandes, que é de um universo de base deles, mas a referência de que estão no profissional com o técnico principal do Internacional. E a argumentação, Bagé, de que, isso é porque o Pablo Fernandes conhece mais os guris. Beleza, coloca o Pablo Fernandes do teu lado, bota ele de auxiliar técnico do jogo, ali na casa mata contigo. Não pode, Bagé. Não pode. Eu gostei muito dos guris em campo. Uma boa vitória. Acho que o Pablo Fernandes fez um bom trabalho. Mas nós estamos tratando aqui de simbologias. Este é um ano, como disse, perigoso para o Internacional. Nós temos pontos de interrogação em relação ao novo treinador e a gente queria ver esse cara na beira do campo. Eu não gostei dessa ideia, tomara que eles tenham percebido que é errado e já no próximo jogo mude. O Inter vai para 2 jogos fora de casa agora. Mas eu definitivamente não gostei. Eu gostei dos guris, Bagé. Eu gostei dos guris. O Internacional apresentou, tu sabe que eu sou um crítico das categorias de base do Internacional, mas o Inter apresentou alguns guris ali que vale a pena a gente olhar com mais atenção. Eu não vou ser definitivo nem pro bem nem pro mal com ninguém. Foi um jogo só. Agora, o Benjamin, esse segundo volante do Internacional, esse guri que é de Gana, ele é ganês, ele é baixo e muito forte, de muita movimentação. De visão, preenchedor de espaço, como camisa 8 tem que ser. Gostei demais, gostei do lateral esquerdo, o Alisson. O menino que entrou, aquele agudo pelo lado direito, o Diego, também um jogador interessante, fez o gol da vitória. O centroavante é interessante, o Bezerra. Cara, tomara que o Inter esteja voltando a fomentar alguma coisa nas categorias de base, porque ela foi destruída, aquele trabalho do Grossi, aquela coisa toda. Eu gostei do que vi ontem. Eu acho que isso mais ainda fortalece a necessidade que tinha de estar ali o Pesolano, porque ele passa muito mais confiança para os garotos que ele mesmo está dando oportunidade, né? Que convenhamos, aquele time ali não foi rifado, ele não foi escolhido no palitinho. Tem toda uma estrutura para se definir o time. Tu pega, por exemplo, na questão do Grêmio, num outro momento, tu acha que jogando fora de casa, estreia do Campeonato Gaúcho, com campo molhado, chuva, barro lá contra a Avenida em Santa Cruz, tu acha que ia começar com o Thiago, que agora é Thiago, o Thiaguinho ao lado do Arthur, ou começaria com o Roger, e os dois foram destaques do jogo, sabe? Acho que talvez seja... no lado do Grêmio, eu acho que muito mais porque são garotos que estão furando uma bolha de uma categoria que era sub-17 no ano passado, que foi brilhante, né? Que chega na final de Campeonato Brasileiro, goleia aqui o Atlético e depois não sei como consegue ser goleado lá, através de erros sucessivos do treinador. Mas convenhamos, tá se olhando de novo para a base, porque eu sei que o Ronaldo é um primeiro volante, né? E o Benjamin, por exemplo, do Inter, ele joga um pouco mais adiantado. Mas quantos momentos aí a gente viu em meio-campistas que os caras não tinham qualidade e eram contratados ganhando mais que os guri? Então tu fomenta a base, tu põe pra jogar um guri. Benjamin só jogou ontem porque o Richard se machucou. Senão o Richard seria o cara para começar o jogo. Mas já eu tenho uma pergunta para te fazer. Está definido neste momento que Inter e Grêmio têm estratégias diferentes para começar a temporada. O Internacional decidiu botar de lado o seu time principal e começar a temporada com um time alternativo, que ou é de guri ou é da rebarba do profissional, porque o Cleiton Xavier e o Alain Benítez estarem nesse time significa que eles não são nem titulares nem reservas. Eles são de um terceiro escalão. E os meninos, né? O Inter decidiu isso e, de acordo com informações, o Inter vai 3 rodadas assim. Na 4ª rodada deve colocar o time principal, porque na outra tem o Grenal. O Grêmio faz diferente. O Grêmio resolveu fazer uma mescla com os guris que tu falou e foram um destaque no jogo de sábado. Mas, entrou o William no segundo tempo do jogo do Grêmio. Planejamento, frase do teu ídolo Vitório Pífero. Planejamento bom é o que ganha.
Nós só vamos saber isso lá adiante. Agora eu fico curioso, porque o Grêmio, botando já os titulares agora, pode ter uma coisa boa e uma ruim. A boa é que o Grêmio pode chegar melhor preparado para o Grenal, porque os caras já estão jogando. A ruim é que pré-temporada, começo de ano, pode ter um desgaste maior para os jogadores. E no caso do Internacional, tem essa questão física que pode ser positiva, para os titulares voltar só adiante, só que daqui a pouco os titulares caem de paraquedas num Grenal e estão em desvantagem em relação ao Grêmio entrosado. Eu não tenho convicção. Eu não tenho convicção. Agora, eu não imagino. Eu pensei que o Grêmio ia fazer a mesma coisa que o Inter, tá? E o Grêmio não fez. Eu tava na dúvida se o Luiz Castro ia dar uma de Jorge Jesus, pelo menos logo que ele chega no Flamengo, né? Porque se criou uma lenda também que o Jorge Jesus tenha jogado um ano inteiro com o time titular. Não foi bem assim, era uma sequência de jogos. Mas tem um complicador, porque tu sabe que ele tem, no caso do Luiz Castro, ele tem falado com muita tranquilidade, mas com muita preocupação / zelo, cuidado com os jogadores de base. Ele tem dito, olha, daqui a pouco vocês vão ver que eles vão oscilar. Pode ser que em determinado momento, aquele garoto que respondeu bem, daqui a pouco ele cai um pouco o rendimento. E vocês vão ter que entender, porque eu não posso estar trocando o momento inteiro. Daqui a pouco, no momento que ele cai o rendimento, você já lia o momento de eu dar confiança para ele. Os guris apanharam bastante, tá? Porque tu sabe que quando vai jogar categoria, o cara que tá subindo da base pro time de ponta, vai jogar no interior, os caras vão lá e vão pisar no pé do juvenil. Então o Roger apanhou bastante, tava o campo pesado, perigoso. O Thiaguinho, ele passa agora por um período de transição, Baldassi, que uma coisa é ele jogar com os garotos da idade dele, com os meninos que têm a mesma compleição física dele, mesmo tamanho de corpo. Outra coisa é agora ele encarar ele com 17, o cara com 28, com 29, com 30, com 35 e que vai chegar sentando o sarrafo nele. Então, eu acho que pode ter aí algum tipo de mudança por algum... Eu não digo nem questão técnica, mas alguma questão de aproveitamento... preservar é difícil, né? Tu falar para preservar um menino de 17 anos, mas eu não sei se ele vai ter essa sequência. De repente, proteger. Talvez proteger seja o melhor termo. Pode acontecer, porque a gente não sabe, né? É tudo muito novo. O Pesolano, a gente ainda tem uma base de lá, ver como é que ele foi no Cruzeiro, como é que ele agia nos outros times que ele tenha passado. Do Luiz Castro, o período dele no futebol brasileiro foi há muito tempo, né? Quando ele esteve no Botafogo. A gente não sabe muito ainda como é que ele vai reagir. Só que é tudo muito curto. Porque tu tem agora meio de semana São José, no caso do Grêmio, depois no final de semana tu tem o São Luís, depois tu sai para jogar em Bagé, aí depois tu tem Grenal e depois tu já tem estreia do Campeonato Brasileiro fora de casa. Então, se ele for preservar, eu acho que ele vai preservar contra o Guarani de Bagé, se é que ele vai preservar alguém. É uma dúvida que ainda está na nossa cabeça. Mas, por exemplo, o TT, que foi apresentado hoje, o TT é um jogador que nunca teve lesão. O TT tem toda uma equipe multidisciplinar que acompanha ele. O TT, ele é questão assim, ó, de sair o nome dele no bid e ele jogar. Então acho que ele já agrega, inclusive, daqui a pouco não vai te surpreender se no Grenal já não estrear o TT. Tu acha que o Grêmio tem neste momento já um grupo vasto o suficiente para enfrentar o que tem que enfrentar na temporada ou tu vê carências importantes ainda? Eu vejo carências, lateral direita tem carência. Por exemplo, se a gente vai pro gol... O Marcos Rocha eu acho que foi para um caminho de final de carreira, né? Se tu vai pro gol, tu tem o Grando e o Volpe. Então tu tem reposição. E tem um menino subindo aí, que é da Seleção Brasileira Sub-17, que é o Menegon, que é fantástico, mas é muito garoto. Mas tu tem o Grando, tu tem o Volpe, e o Grêmio ainda quer acertar com o Everton do Palmeiras. O Grêmio tem uma fixação que o goleiro da temporada tem que ser o Everton do Palmeiras. Lateral direita... não surgiu quem buscasse o Volpe, né? Mas a direção que é o Everton do Palmeiras. Na lateral direita, tu tem o Marcos Rocha, que é experiente, mas que não tem mais pulmão. E tu tem o João Pedro, que é uma incógnita. Porque o João Pedro, quando era titular, também, volta e meia, visitava o departamento médico. Eu acho que pra lateral direita precisa. Se tu for pra zagueiro pelo lado direito... Volta e sempre. Volta e sempre, não é volta e meia. Se tu for pra zagueiro pelo lado direito, tu tem o Gustavo Martins, que foi titular. Tu tem o Noriega, tu tem o Balbuena... Tu tem ainda o outro menino, o Luiz Eduardo. Se tu for pro lado esquerdo da zaga, tu tem o Wagner Leonardo que jogou e tu tem, por exemplo, o Kahneman no banco de reservas. A lateral esquerda, tu tem o Caio Paulista que jogou agora, mas tem o titular que já volta, que é o Marlon. Aí tu vai pra volante. Essa primeira função tá jogando o Thiaguinho, tem mais ainda como opção o Dodi, tu tem o Arthur.
Claro, aí tu vai ter que lembrar que tu tem Pavon, que tu tem Edenilson, mas tu tem o William, que tá no banco de reservas. O Castro, nesse primeiro momento, ainda acreditou, por exemplo, no Cristaldo. Tu tem o Carlos Vinícius, tu tem o André Henrique, agora chega o TT, tu tem o Enamorado, que é jogador de velocidade, tu tem o Amuso, que jogou bem de novo. Eu acho que tem algumas carências, tá? O Grêmio quer um 10, o Grêmio não vê ainda a figura desse meia que vai pisar na área. O Grêmio deve trazer um primeiro volante, e o sonho do Grêmio é o Guido Rodrigues, que é jogador que foi campeão do mundo com a seleção argentina, que está saindo do West Ham da Inglaterra. O problema, Baldasso, é que vários outros clubes querem o Guido. E aí o Grêmio não tem, o Grêmio acerta um salário com o Guido. Mas se surgir um time da Itália, outro time da Inglaterra, um time da Turquia que pague mais, não tem como tu competir, sabe? Mas eu acho que tem carências ainda no time do Grêmio. E imagino que para ti no Inter sejam maiores. Por favor, por favor. O Inter tem carências no time titular e o Internacional tem muitas carências em relação a grupo. E tem que tomar um cuidado com isso, porque ontem eu já ouvi o seguinte: não precisa mais contratar meio-campista. Tá aí o Benjamin, resolvido o problema. Centroavante, o Inter não tem nenhum centroavante no momento, tá? Nenhum, porque o Borré não é centroavante. O Inter vendeu o Ricardo Matias e quem é que foi embora? Pô, esqueci. Mas não tem ninguém, o Inter não tem ninguém. Aí veio isso. Ah, bom, esse Bezerra aí não precisa mais contratar centroavante. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Os guris, eles têm que agregar. Eles não podem ser cobrados para resolver problemas neste momento. E o Inter tem problemas importantíssimos de grupo. O Internacional... Bagé, vamos lá, começo de Campeonato Gaúcho e tal. Ah, Campeonato Brasileiro, gente, vai começar agora em janeiro, mas é um campeonato que vai até dezembro. Bagé, tu faz 5 rodadas desastrosas no começo de um brasileiro, tu já encaminhou o que tu vai brigar na competição. Tu já encaminhou o que tu vai brigar na competição. E o Inter, cara, eu até entendo, Bagé, que o Internacional não tivesse um grupo montado neste momento, com as necessidades que tinha. Só que o Inter não fez nada. O Inter trouxe um jogador no máximo para grupo. O Inter não fez nada. O Inter perdeu o Vitão, o Inter não fez nada. Então, realmente é muito preocupante, cara. É muito preocupante. Eu acho que a perda do Vitão, ela é complicadíssima porque, cara, tu não consegue repor, é muito difícil. O Vitão foi um achado pro Inter, que foi meio que um achado por tabela em função lá da guerra, né, da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia. Porque não é um jogador que o futebol brasileiro, com exceção do Flamengo e do Palmeiras, tivesse capacidade de repatriar. E aí tu encontra o jogador ali para uma função e eu sei que toda vez que eu falo, eu tenho um amigo que ele diz assim para mim: eu não sei o que tu vê no Vitão. Eu digo, cara, vamos lá. Eu acho o Vitão um dos melhores zagueiros do Brasil. Uma coisa é eu não gostar do Vitão porque o Vitão joga no Inter, tá? Beleza. Mas o Vitão, para mim, é um dos melhores zagueiros do país. E eu acho que o Vitão, ele sucumbiu em alguns momentos que, naturalmente, o time todo do Inter estava sucumbindo. E o que custa para te buscar? Por exemplo, Cleiton Sampaio. Eu estava vendo o jogo do Inter ontem. Baldasso, o Inter ontem, com todo respeito ao Novo Hamburgo, o Rogério Zimmermann, um monstro como treinador, mas o Novo Hamburgo é daqueles times, como a grande maioria dos clubes do Rio Grande do Sul hoje, que vão lutar para se manter. Não tem qualidade. Acho que tem até o Alisson ali, que é bom jogador, o centroavante que jogou, que é atacante, melhor dizendo, né? que jogou, inclusive, teve formação no Inter. Mas convenhamos, não é dos adversários mais fortes. E o Cleiton Sampaio conseguiu errar, mas erro em cima de erro. Tu conta nos dedos as boas ações do Inter ontem dentro do jogo. Cara, o Alain Benítez foi uma vergonha. Eu acho ele fraco, né? Eu acho ele muito fraco. Ele é fraco. Ele é fraco. Ele fez um ou dois jogos no final ali que não era o que ele é. Tá? Isso diz muito sobre o momento do Inter. O Alain Benítez e o D'Alessandro passou 1 mês e meio para contratar o Alain Benítez. Era uma convicção do D'Alessandro. Isso é um jogador lamentável, cara. Lamentável. A gente vai ficando velho e nós vamos perdendo papas na língua. Eu não vou dizer, olha, não está bem. Não, ele é ruim. Ele é ruim. O Cleiton Sampaio é ruim também. Então, assim, esses jogadores fazem parte do grupo do Inter. Aí entra a velha lei, não sei se é do Guerrinha ou do Ibsen Pinheiro, jogador ruim no grupo acaba jogando. Vai acabar jogando. Em algum momento o treinador vai botar pra jogar. E esses caras fazem parte ainda do grupo do Internacional, cara. Isso é terrível, velho. Terrível. Agora, o torcedor, às vezes, né, ele acaba, e nós somos torcedores, claro, mas o torcedor, às vezes, acaba botando a carroça na frente dos bois, né? Porque tu imagina, tu pega ali um jogo do menino aí do Benjamin, um jogo bom, mas muito mais para as pretensões dele, que era uma novidade, que pouca gente conhecia, do que propriamente que a gente precisa somar isso, né? O adversário era fraco,
tem toda uma situação de que ele chega num momento em que a cobrança em cima dele vai ser muito maior. Eu acho que o outro menino lá, o Raikkonen, é um jogador interessante também, mas, cara, não dá pra te simplesmente pegar num ano que é de reconstrução do Inter e jogar as fichas na mão dos guris como se eles tivessem que resolver. Eles vão precisar dessa proteção também, de certa forma. E que a gente ainda não sabe até como é que funciona o próprio estilo do Fabinho Soldado, né? Porque o Inter tinha alguns encaminhamentos de negócio que o Fabinho Soldado chegou e disse que não quer mais, né? O São Paulo, por exemplo, tá apresentando o Dória. Pô, o Dória é um zagueiraço, cara. Se o Dória não vem por questão financeira, eu compreendo. Mas o Dória não jogar no Inter porque o Fabinho resolveu que a melhor opção não era o Dória e era o Félix Torres, que com o Fabinho no Corinthians não jogou nada. Bom, a gente sabe que o Jeromel, quando chegou aqui, era criticado até pelo nome. Tudo bem, só que a gente não sabia quem era o Jeromel. O Félix Torres, nós vimos ele jogar um ano inteiro no Corinthians, ganhando 800 pau. Ah, não, mas ele é da seleção equatoriana. O Eraso, que jogava no Grêmio, também era. Zagueiro ruim pra caramba. Então, não sei, sabe, tem algumas coisas assim que... Eu tô me referindo mais à perda de tempo. A gente tá falando hoje, já passamos da meia-noite, já é 13 de janeiro. Pô, tu já perdeu metade do mês, ô Baldasso. Não, é óbvio, perdeu. Gente, a última partida do Inter foi dia 7 de dezembro, Bagé, com todas as necessidades já na mesa. Já na mesa. E todo mundo sabia que o Inter ia vender o Vitão. Todo mundo sabia que o Inter ia vender o Vitão. Como é que não estava preparado, alinhavado em relação à substituição? O Félix, o equatoriano, esse que tu falou do Corinthians, ele é um jogador que, né, em algum momento o Corinthians contratou ele porque ele estava bem lá na seleção dele no Equador, mas, gente, nada indica que vai ser o substituto do Vitão. O Dória tinha tamanho para ser substituto do Vitão. Então, tá devagar, cara. Tá devagar. Tu acha que o Grêmio vai fazer algum movimento de mercado neste momento? Tem alguma coisa se encaminhando para isso ou não? Na verdade, o Grêmio, o movimento de mercado que acontece com o Grêmio hoje seria o sonho, pouco mais distante, do Guido Rodrigues, esse primeiro volante de 31 anos, jogadoraço, assim. É muito jogador. E a questão do goleiro, né? Porque o Grêmio quer o Everton. E tu sabe que até nessa dificuldade que a dupla Grenal tá encontrando, também na questão financeira, o Grêmio conseguiu, o Baldasso, com o negócio do TT, um negócio da China, assim. Por quê? Porque o TT queria jogar no Grêmio. Aí o Grêmio ajustou e disse assim pro TT, olha, a gente consegue fazer isso aqui. Não, então deixa comigo. E aí o TT chegou e falou pros gregos do Panathinaikos, pessoal, eu sei que vocês estão recebendo proposta, mas eu só saio daqui se for pro Grêmio. E o Grêmio apresentou uma proposta que vai chegar ali na casa, passar um pouco dos 6 milhões de euros para poder pagar um valor à vista e depois praticamente 1 milhão por ano ao longo de 4 anos. E isso pesou favoravelmente ao Grêmio porque o jogador foi lá e disse assim, cara, ó, vocês pagaram 4 e pouco por mim. O Grêmio já tá pagando mais do que vocês pagaram. Cara, vocês querem me vender. Eu, pros outros, não quero ir. Eu só quero ir pro Grêmio, então vamos fechar o negócio. Fechou o negócio e facilitou. O Bento, o goleiro, o Grêmio estava acertado também. O Bento recebia mais de 3 milhões por mês lá quase 1 milhão por semana lá no Al Nassr. O que o Grêmio fez? Ó, a gente consegue pagar 1 milhão, sei lá, 1 milhão e 200. Então, eu preciso de ti em duas frentes. Ou tu convence o Al Nassr a pagar a diferença do 1 milhão e 200 para os 3 milhões, eles pagam essa parte, ou tu faz uma rescisão amigável e a gente está acertado contigo e acertamos mais um valor de luva. Ele tentou, não conseguiu. E aí, nesse meio tempo, surgiu o interesse do Genoa da Itália. E aí, o que ele faz? Cara, o Genoa tá pagando mais do que o Grêmio oferecer, tá pagando o transfer que o Grêmio não tinha para pagar pro Al Nassr, eu vou embora para Itália. Então, acho que é um bom negócio, é um bom nome, tu viabiliza, mas aí tu depende de chegar alguém que tenha mais dinheiro que tu e desmanchar o teu sonho. Não aconteceu com o TT, porque daí o TT tinha poder de decisão, né? Nós estamos tendo uma dificuldade aí, Bagé, porque nós não podemos fazer Pix, que nós estamos com as contas bloqueadas. Então o Inter não está conseguindo fazer Pix neste momento, né? Teve uma notícia da tarde de hoje que o Internacional teve as suas contas bloqueadas por conta de uma dívida com um empresário. E aí, Bagé, essas coisas todas vão indo para a imagem do Internacional pública. Nós estamos falando aqui de contratações. Me diz uma coisa, o que seduziria neste momento um jogador de mercado a vir para o Internacional? Ou o cara tá jogado na sarjeta, ou é um super colorado, como era o Pedro Raul, que estava a fim de vir e tal. Porque, cara,
Como é que o cara vai vir pro Inter? O Inter está sendo ridicularizado em rede nacional, como foi na coletiva com o Flamengo, com aquele bobalhão lá que perguntou do salário, que ele é um bobalhão para fazer isso, mas ele não fez isso em cima de uma informação equivocada. Né? O Inter, nós passamos o ano inteiro discutindo atraso de salário do Internacional. Porra, eu fico pensando, É, como é que tu vai atrair alguém? isso é muito complicado. Sabe que o Alan Patrick, antes de jogar no Inter, quando ele estava no Shakhtar, o Grêmio tentou contratar o Alan Patrick uma vez. E aí isso me disse um ex-jogador famosíssimo aí do Grêmio. Ele chegou e disse o seguinte, o cara tinha moral pra caramba, pegou o telefone e disse, não, cara, vou fazer o seguinte, vou eu ligar pro Alan Patrick, vou convencer o Alan Patrick a vir pra cá. Aí ligou pro Alan Patrick e disse, pô, Alan Patrick, cara, aqui ó, o Grêmio é certinho, se a promessa é no dia 5, dia 3, dia 4 tá na conta. E, cara, assim, ó, o pessoal já falou aqui, na época isso, tá? Isso aí devia ser mais ou menos 2017. Cara, o pessoal já falou aqui, ó, consegue pingar pra ti aí, sei lá, uns 180 mil de salário. E aí o Alan Patrick respondeu do outro lado, disse assim, tá de brincadeira, irmão. Eu ganho mais do que isso aí só de premiação aqui. Então os caras vivem só de bicho. Então tu vê como é que tu... E aí nós estamos falando de um Grêmio que estava reestruturado desde 2015, que era campeão do Brasil de 2016 da Copa do Brasil e que ganharia a Libertadores 17 com um super time. Mas o dinheiro não atraía, porque o dinheiro pode ser um atrativo fundamental. Daqui a pouco tu pode ter uma grande competição. Tu tem uma Libertadores, o Inter não tem isso para oferecer. Eu concordo contigo, acho que o repórter que fez a pergunta lá, ele fez a pergunta justamente para causar aquele constrangimento que causou e tá tudo certo. Só que o fundamental é que a gente pode discutir isso. Ah, pô, a gente falou isso no debate raiz hoje, o Flamengo também devia, não pagava e tal. Mas é que ele faz a pergunta porque tinha um fato. Que era o Inter não conseguindo pagar em dia, que era o caso do Grêmio. O Bright White notificou a nova direção, a direção teve que tirar não sei de onde 9 milhões e pagar o Bright White para não pagar o vale de se tornar público isso. Então, sabe, isso é um complicador. Quando tu tem essa estrutura que tu tem que convencer o jogador, tu convence como? Bom, tu pode convencer pelo Abel, mas peraí, a geração do Abel de treinador, ela já passou, Baldasso. Não tem mais os caras jogando da geração do Abel que ele poderia pegar o telefone e convencer. Tem o Fabinho, só que o Fabinho Soldado, por exemplo, ele fez o negócio do Memphis. Ele pegou um avião, foi lá para Holanda e contratou o Memphis Depay, mas pagando quanto? Então é um complicador, sabe? Se tu não tem grana e tu precisa contratar, sabe? Quanto mais tempo tu perde, pior fica, né? Esse é um ano de sobrevivência para o Internacional, Bagé. É um ano de transição, porque essa gestão vai embora no final do ano, e o Internacional precisa sair vivo. Sabe que eu sempre fui muito contra essa coisa de torcedor desanimado no começo do ano falar eu tô só pelos 45 pontos. Eu tenho arrepios, eu acho que a gente tem que começar o ano imaginando que vai brigar por título e tal. Mas, cara, eu acho que o ano do Inter é isso, cara, é isso. Não está proibido. Depois que eu vi o Corinthians e o Vasco, que estão quebradíssimos, decidindo uma Copa do Brasil em 2025, eu não duvido de mais nada. Mas, velho, eu realmente, quando começar o Campeonato Brasileiro e o Internacional começar a pontuar, eu vou botar numa tabelinha do tipo assim, ó, 45, ganhou um jogo, 42. Eu vou diminuindo até, Sim, né? sim. Porque, cara, eu tô bastante preocupado, Bagé, bastante Mas eu preocupado. acho que o pensamento tem que ser esse, cara. Isso aí não é pensar diferente. O pensamento tem que ser esse. Agora, tem coisas que tu pode prevenir, né? Eu não sei, cara. Eu ainda sou meio que a moda antiga, assim. Eu sei que o presidente tá viajando e não tá brincando, ele tá viajando, o presidente do Grêmio também tá junto, visitando as ligas e tal. Mas convenhamos, né? Ele dissolveu um departamento de futebol. E um departamento de futebol que podia estar acertando, podia estar errando, mas que já conhecia aqui a estrutura. Tu traz agora o Abel, e o Abel, não dá pra tratar o Abel, e eu acho que isso vale pro Grêmio com o Filipão, apenas pelo que eles representam. Sabe? O Filipão não tá contratando, ele pode indicar, o Abel tá contratando. Então tu precisa ter mais pessoas até do clube ali pra, sabe? Não é fiscalizar o Abel, é poder ajudar o Abel. O Fabinho Soldado desembarcou faz poucos dias aí. E aí se realmente tem a ver esta negativa dele com alguns jogadores, eu também acho que o Pedro Raul é super valorizado, tá? Mas convenhamos, Baldasso, se tu não tem um centroavante e tu consegue viabilizar que o Corinthians vai pagar alguma parte ainda do salário, opa, ele serve para o teu começo de temporada. Algum movimento nesse sentido ou em outro sentido deveria ser feito. Bagé, o Inter joga 2 partidas fora de casa. Joga com o Monson e com o Ipiranga de Erechim.
Depois o Inter joga com Santa Maria, o Inter de Santa Maria em casa, pré-Grenal. Neste Pré-Grenal. jogo eu acho que entram os titulares do Internacional, porque não vai sim. cair direto no Grenal, né? Eu acho até que ele não faria um jogo só antes do Grenal com titulares. Eu acho que ele Tu já acha? vai dar uma mesclada Eu acho com que 2 jogos. Porque não acho que imagina não se vou ele. botar. Se antes do Grenal ele testa alguma coisa como time final e não dá certo. Ah, Ele bom, entra muito isso pressionado sim. no Grenal. Esse é Mesmo um que risco. seja um Grenal em casa. Esse é Ele entra realmente um com a risco pressão. importante. Com a pressão muito forte. Então, que pena, Badas. que Primeiro pena programa que do ano acabou. acabou tão rápido. Né? Eu Nem sempre perguntei digo das que... tuas férias em Quintum, que é Quintão Quintum. com Cancún. Cara, eu Tu vou ficou te dizer, naqueles tá? all inclusive? Eu vou te dizer uma coisa. Sabe qual é o melhor banho de mar que eu tomei em 2026? É. Em Jardim do Éden, em Tramandaí. Não, tá de sacanagem. Tchau. Tchau.